Olá, amigos que acompanham a Sociedade Vicente de Paulo pelas redes sociais. Estamos mais uma vez aqui para falarmos um assunto dentro da doutrina espírita. Hoje vamos falar da comunicação com os espíritos e das pessoas que procuram o centro espírita com o objetivo de se comunicar com um ente querido que se foi, com um amigo, com um conhecido, enfim, com essa necessidade. Como é que nós tratamos esse assunto? Mas para começar a falar a respeito desse tema, é necessário abordarmos alguns pontos da doutrina espírita em que Kardec nos fala da comunicabilidade dos espíritos. Como é que ela acontece? Acontece de várias formas. Os espíritos eles podem se comunicar de diversas maneiras, através dos efeitos físicos, através que são as batidas, os ruídos, enfim, as aparições dos espíritos, os sonhos, através da escrita. E as comunicações elas podem ser espontâneas, que eles vêm passar suas mensagens, vêm nos dizer algo, vêm nos orientar sobre alguma coisa, ou podem ser feitas através de evocações. Evocações são chamados, quando nós chamamos por o espírito. Isto era era feito naquela época em que Kardec estava realizando a pesquisa da doutrina espírita, a codificação do livro dos espíritos, livro dos médiuns, das obras básicas. Hoje, lá nas mesas mediúnicas, não é feito mais a evocação. Os espíritos vêm espontaneamente passar suas mensagens ou vêm para serem auxiliados quando tem necessidade, para serem atendidos. Nós temos vários níveis de elevação dos espíritos, níveis inferiores, níveis superiores. Os inferiores são espíritos que gostam, muitas vezes, de brincar com certas situações. Tem vários deles, tá? Se aproveitam de certas situações para brincar, principalmente com nós, humanos, que não conhecemos profundamente esse mundo espiritual. E tem os do nível mais elevados, que são os superiores, que diz a literatura espírita que eles se comprazem, que eles têm prazer em nos trazer as mensagens do bem, que o objetivo deles é nos conduzir nessa nossa jornada e nos trazer conhecimento e aprendizado para nós, tá? Já os inferiores, eles muitas vezes eles se fazem passar por outros espíritos para zombar de nós, para brincarem de nós. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com as comunicações, com esse chamar, com esse evocar espíritos em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, essa comunicação com os espíritos tem que ser feito no local certo, nas casas espíritas, com as pessoas sérias, tá? Pessoas apropriadas para esse tipo de coisas, tá? Com médiums sérios. Essa é a parte que nós estamos falando do estudo da doutrina espírita, tá? Que Kardec nos orienta
da seriedade que nós temos que ter com a comunicação dos espíritos. Quanto a procurar a casa espírita, para nós comunicarmos com o parente que partiu para o mundo espiritual, com essa necessidade, com essa ansiedade de falarmos com essa pessoa, o que nós temos a dizer? Que a comunicação com a pessoa que partiu depende de muitas condições. O Livro dos Médiuns, no capítulo 26, tem várias questões ali que nos esclarecem. Na verdade, desde do capítulo 24, vem nos falando das perguntas que nós podemos ou não fazer para os espíritos. É assim, ó, existem várias condições que o espírito se encontram ao desencarnar. Então, é necessário analisar essas situações para nós entendermos que muitas vezes não depende do espírito para ele se comunicar ou não. Depende de muitos fatores. Cada caso é um caso. Quando acontece um desencarne, muitas vezes é necessário que esse espírito receba um atendimento especial no mundo espiritual. Às vezes é colocado para dormir. É necessário um tratamento de saúde, muitas vezes está muito abalado. É necessário uma adaptação. Às vezes, ao se desligar do mundo físico, as coisas são muito diferentes e ele já tem uma visão, uma outra visão das coisas. Então, existe toda uma organização que não, assim, tem que ter uma autorização para que essa comunicação seja feita do mundo espiritual. Tem que ter uma vontade desse espírito. Então, as coisas são muito diferentes. Não é tão fácil como nós pensamos que isso vai acontecer, para ele se deslocar do mundo espiritual e vir atender ao nosso chamado, à nossa vontade de querermos nos comunicar. Então, às vezes, nós temos essa ansiedade por falar com esse ente querido, enviamos essa nossa energia e ele está tentando se adaptar e sente esse incômodo, né? Sente essa nossa, vamos dizer, essa nossa aflição, e isso também o aflige, isso vai atrapalhar. E ele não consegue se comunicar, e isso causa angústia. Então, o que Divaldo nos orienta? Que a melhor saída é a oração. Se pudermos procurar um centro espírita, muito bem, muito bom. Porque com certeza, através do estudo, através da oração, nesse lugar, nós vamos com certeza procurar o atendimento para nós nos acalmarmos e dessa forma, nos equilibrando, vamos equilibrar esse espírito também através dos bons amigos espirituais que estarão nesse local e conseguirão auxiliar esse nosso ente querido, levando para ele essas boas energias. E se houver necessidade, na hora certa, é o que nos diz o Livro dos Médiuns, de alguma maneira
não só no centro espírita, pode acontecer, mas em outro momento também, através do sonho, através de um objeto que a gente vai encontrar, através de um pensamento que vai vir na nossa cabeça de procurar alguma coisa, ou de ir em algum lugar, e essa comunicação vai ser feita de alguma maneira, mas no momento e na hora em que houver a permissão, em que esse espírito estiver pronto, isso vai acontecer. Mas não é na hora que a gente quiser, é na hora em que tiver que acontecer. E se tiver que acontecer. Mas, claro, se nós estivermos no centro espírita, nos esclarecendo, nos equilibrando, as coisas vão ficar mais fáceis para nós e para aquela pessoa que nós tanto amamos. Eu espero, assim, que essa nossa conversa tenha auxiliado, esclarecido alguns pontos e que nós possamos ficar em paz, ficar com Deus e que as boas vibrações permaneçam conosco. Muito obrigada.